Quando eu pensei em ter o meu próprio consultório, tudo parecia muito simples, até eu realmente abrir as portas. Olá, eu sou Cristiano De Martini, dentista e CEO da Odontotop, e se você está vivendo exatamente essa fase agora, fica aqui comigo que eu vou te contar o que eu queria ter escutado lá atrás quando eu comecei. Ter o meu próprio consultório foi sempre meu sonho e é o sonho de todo dentista. Fazer do seu jeito, criar a sua rotina, escolher com quem quer trabalhar, construir um espaço do seu gosto. Mas junto com todo esse sonho vem a insegurança. Será que é a hora? Será que eu dou conta? E o dinheiro? E se não vier o paciente? A verdade é, abrir um consultório vai muito além de comprar uma cadeira odontológica e alugar uma sala. É um passo que precisa ser muito estratégico para que ele dê realmente certo. E hoje aqui eu vou falar tudo o que você precisa saber para dar esse passo. O primeiro ponto, ter sócios ou não. Uma das primeiras decisões que você vai encarar antes de abrir o consultório é: eu vou abrir sozinho ou eu vou abrir com sócio? Bom, na prática, ter sócios pode parecer uma solução mais leve, divide custos, as decisões ou até mesmo os riscos, mas também exige muito alinhamento, principalmente os alinhamentos de valores, das metas e do ritmo de trabalho. E aí a dica é, antes de pensar no quem, pense no porquê. Você está buscando um sócio pelo investimento? Está buscando pela segurança? Ou está buscando porque ele é complementar às habilidades que você tem? Então ter um sócio, um parceiro certo, pode acelerar o seu crescimento, mas o parceiro errado, ele pode te botar no buraco. Mas sócio não é a única alternativa. A gente pode também começar sozinho e montar uma equipe de apoio como contador, agência, consultores, sem abrir mão de toda a autonomia. Isso depende muito da personalidade de cada um. Se a questão for dinheiro, pense em construir uma reserva com um pouco mais de antecedência. E se for o caso, avalie como uma possibilidade buscar um empréstimo num banco, enfim, para que você possa avançar com o seu sonho dentro do teu planejamento. O importante é entender que ter um sócio deve ser estratégico e a decisão ela precisa ser muito racional e muito pouco ou nada emocional. Você está abrindo um negócio e isso exige clareza, compromisso e visão de longo prazo. Eu falo mais sobre se vale ou não a pena ter um sócio em um vídeo completo aqui no meu canal. O link está na descrição. Eu tenho certeza que vai abrir a visão sobre esse assunto que é um pouco delicado. Então vai lá, assiste, que eu tenho certeza que vai clarear um pouco mais esse primeiro item que eu trouxe aqui. O segundo ponto é adotar a mentalidade de dono. Essa palavra, mentalidade, ela é muito forte. Você precisa gravar isso. A primeira virada de chave é você entender que abrir um consultório é você virar dono. Você não vai viver somente da cadeira, por melhor que você seja na técnica. Além dos atendimentos, você vai precisar fazer a gestão do consultório, você vai precisar saber o que entra e o que sai do seu caixa, você vai precisar entender as dores do seu público, você vai precisar saber divulgar o seu produto, você vai ter que se tornar um comunicador, é você que vende a tua marca, o teu negócio. Você vai precisar aprender a organizar a tua agenda, lidar com fornecedores, acompanhar os indicadores do teu negócio, cumprir as obrigações fiscais, legais do teu negócio. E isso assusta no começo. Isso tudo é assustador, mas é para assustar mesmo, até porque é libertador a gente entender que a gestão ela não é uma opção. Ela é o que sustenta os pilares do nosso negócio. E não se preocupe, você não precisa saber tudo. O mais importante é você entender a relevância de cada área e saber o quando é hora de contratar alguém de confiança para te ajudar. Mas uma coisa precisa estar clara desde o início do negócio: você é o dono. E isso muda tudo. Muda a forma como você pensa, muda a forma como você decide, muda a forma como você reinveste e investe no teu consultório. O item 3 é você começar com um modelo de negócio, não com uma planta de uma sala. Eu vejo muito dentista errando por aí. Eles acham que eles vão alugar uma sala, botar uma cadeira odontológica e vão ter muitos pacientes entrando. Esse tempo já passou e faz tempo. Esse é um erro muito comum. As pessoas começam pela parte visual, a sala, a cadeira, a cor, mas antes de pensar nesses ambientes que são essenciais também, você precisa montar o seu modelo de operação. Então vamos lá, algumas dicas
básicas, qual o público você vai querer atender. Sabe o que eu vejo? Às vezes as pessoas falam assim, vou montar um consultório, vou montar uma clínica, vou botar essa cor na parede, esse tipo de móvel, vou botar um lustre na recepção, ele nem sabe o público que ele vai atender, ele nem entendeu o perfil do público que está lá naquela região onde ele vai montar o seu consultório. Então é essencial você entender o público que você vai atender. Você vai trabalhar com convênio, vai atender público particular ou é um modelo mais popular? Você quer começar sozinho ou em parceria ao lado de alguns sócios? Você vai focar no que lá no teu consultório, no teu negócio? Clínica geral, estética, urgência, orto? Vai atender toda a família? Fundamental que você tenha essa clareza antes mesmo de você partir para o desenho do teu negócio, porque a partir disso, você entendendo o teu público, o perfil que tu vai atender, o posicionamento que você vai ter, você desenha a tua estrutura. E isso é modelo de negócio. Essas respostas, elas mudam tudo. A localização ideal, o valor do aluguel, o tamanho da estrutura, a comunicação da sua marca, o marketing, tudo isso depende do modelo de negócio, depende do público que tu vai atingir. Quem ignora essas etapas acaba gastando com coisas desnecessárias e depois tem que reformar, adaptar ou até mesmo fechar o negócio. O quarto ponto é o ponto de venda. Então, escolher o ponto certo vai definir o sucesso do seu consultório. Eu falo como uma pessoa, um dentista que já tem mais de 80 pontos comerciais, 80 operações, entre operações rodando, que estão em fase final de implantação, e a gente tem um entendimento sobre isso. Não basta ter um espaço bonito e bem equipado. Se ele estiver no lugar errado, todo o resto perde força. A localização ela impacta diretamente o fluxo de pacientes, a visibilidade da sua marca e até mesmo a percepção de valor do seu serviço, da sua entrega. A conveniência é essencial. Conveniência é você estar aberto para receber o teu público, o local que você está, o acesso. Então, antes de assinar qualquer contrato, observe o ponto comercial com um olhar estratégico. Existe movimento de pessoas ali? Existe um estacionamento próximo ou no próprio ponto comercial que facilita o acesso do teu público? O público da região combina com o perfil, com o seu perfil de atendimento? Já existem muitos consultórios perto? Isso pode ser uma oportunidade ou pode ser uma armadilha também. Então precisa avaliar profundamente isso. Então pense também na rotina do teu paciente. Ele vai encontrar o consultório facilmente, ele vai se sentir seguro, ele vai conseguir encaixar o atendimento no dia a dia dele sem dificuldade. É passagem de fluxo de trabalho das pessoas, não é um lado da cidade que as pessoas não frequentam tanto. Então o ponto certo valoriza o seu negócio, valoriza o seu trabalho. O ponto errado vira um obstáculo. E lembre, mudar de endereço depois de aberto pode ser o fim do teu negócio. Custa caro, escolha com calma, com dados e com visão de longo prazo. Nós aqui no Odontotop hoje utilizamos software, inteligência para analisar passantes na rua, poder de consumo, onde está canalizado os maiores poderes de compra, né, que circulam na cidade. Então tudo isso a gente avalia em cada nova cidade que a gente abre. A gente não pode abrir um negócio por abrir, a gente tem que abrir para dar certo. E eu tenho um vídeo aqui no canal falando exclusivamente sobre localização estratégica. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você tem qualquer dúvida, deseja se aprofundar no assunto, vale a pena dar uma olhadinha. O quinto ponto é uma provocação. Você sabe quanto custa a tua hora clínica? Essa parte pouca gente fala, mas é fundamental, é crucial. Você sabe quanto custa para manter a sua estrutura funcionando? Seja entrando ou não paciente? Antes de decidir quanto você vai cobrar por um procedimento, você precisa saber quanto precisa faturar para não sair no prejuízo. E esse é o famoso cálculo do custo da hora clínica. E o que entra nessa conta basicamente, Cristiano? Bom, entra tudo. Entra aluguel, materiais, insumos, custo com esterilização, tempo ocioso, tributos, equipamentos, manutenções e, é claro, o seu tempo. Não adianta você cobrar 150 em um procedimento que tenha lá dentro se ele custa 160 para você realizar. Você vai trabalhar, suar, atender e terminar o mês no vermelho. Muitos dentistas, sabe o que eles fazem? Eles se baseiam no preço do vizinho. O vizinho muitas vezes nunca pensou em precificar o valor. Então, se você não sabe o quanto custa a sua hora, como vai saber quanto vale o seu trabalho? Aqui no canal eu também tenho um vídeo que explica exatamente como calcular a sua hora clínica. E o link está na descrição. Inclusive tem uma planilha lá para que você possa acessar e calcular o custo da sua hora clínica. O ponto 6 é sobre a reputação. E ela vem muito antes do endereço do seu negócio. O consultório, ele enche com confiança. E a confiança começa muito antes da inauguração. Você já está se posicionando como profissional nas redes? Mostra o seu jeito de atender, compartilha
cria conteúdo que ajuda o seu público, já tem pacientes que te indicam, constrói autoridade. Hoje o paciente ele não te escolhe somente pela localização ou pelo preço, ele escolhe por conexão. E conexão exige presença. Então construa a sua reputação antes de imprimir o primeiro cartão de visita, gente. Muitas vezes a gente pensa lá na frente, mas a gente não faz o básico. E aí, o sétimo e último ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é: faça marketing antes de abrir as portas. Tem muita gente que só começa a pensar em marketing depois da inauguração. Muita gente considera marketing um custo. E aí é a cena clássica: sala linda, cadeira brilhando, uniforme bordado e agenda vazia. Nós não inauguramos um hospital sem agenda cheia, porque a gente começa antes. Um trabalho intenso, entrelaçado com a comunidade, conectado com as pessoas, criando valor do nosso negócio para as pessoas que vão ser atendidos, sejam em cidades pequenas ou cidades grandes. Então mostre os bastidores nas redes sociais, compartilhe o projeto, seus valores, o que você está construindo para as pessoas. Crie uma lista de contatos, faça parcerias locais, seja ativo na comunidade. Sua agenda não vai se preencher sozinha. Ela começa a nascer antes mesmo da chave girar da abertura das portas. Por fim, se você está pensando em ter o seu próprio consultório, entenda uma coisa: você, além de dentista, precisará ser dono. E aqui é a grande virada de chave. Isso muda tudo. Muda a forma como você pensa, muda como você decide, muda como você investe seu tempo, muda a energia e, obviamente, traz a realização financeira, ou poderá trazer. Muda porque agora você tem um negócio nas mãos e ele precisa de gestão estratégica e de visão de futuro. Não é fácil, pode ter certeza. Eu sei muito bem disso, mas também não precisa ser solitário. Aqui, nesse canal, eu compartilho o que a faculdade não nos ensinou. Os bastidores, os desafios e as decisões que realmente fazem a diferença. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa as notificações e no próximo vídeo a gente se vê.